Para nós, amigos da Terra Brasil, nós buscamos a justiça econômica e resistimos ao neoliberalismo e buscamos iniciativas populares, emancipatórias, a defesa das políticas públicas que beneficiem a agricultura familiar, a agroecologia, a preservação dos ecossistemas, da água, a permanência, o direito de ser e existir das comunidades quilombolas tradicionais. Nós defendemos o direito à terra, território, à sua espiritualidade dos povos indígenas, que está em jogo e sendo atacada nesse momento. A Frente Brasileira contra os acordos da União Europeia, Mercosul e do EFTA, Mercosul, que é um conjunto de 4 países fora da União Europeia, mas que tem um conteúdo muito similar. Esse conjunto de organizações já fez algumas ações e cartas destinadas aos parlamentares, seja na região do Mercosul, seja na Europa. A forma de dar a volta nas críticas desse acordo colonial e comercial, que nós chamamos de uma falsa solução, que é a apresentação de um anexo ou um protocolo ambiental e climático, que estabeleceria, então, algumas regras e certificações ou salvaguardas para que a produção de agrocommodities no Sul fosse mais sustentável. E isso realmente é uma grande hipocrisia. Sim, infelizmente, as grandes famílias europeias, na sua generalidade, estamos a falar dos socialistas, dos sociais-democratas e dos liberais, têm uma visão muito economicista. Portanto, eles são apologistas deste acordo. Agora veem, não é que a Comissão Europeia está a tentar negociar umas adendas que eu não creio que sejam propriamente vinculativas, mas que quase que salvem a cara deste acordo a nível dos direitos sociais e da preservação da biodiversidade. Mas, infelizmente, as grandes famílias, como eu disse há momentos, europeias, continuam com esta visão em que apenas o comércio, a troca de bens, é suficiente para aumentar os níveis de qualidade ambiental, comparando-os com os que nós temos na União Europeia, nos países do Mercosul, maioritariamente no Brasil. E para nós isso não é real. Olha, esse acordo é muito nefasto, né? Sobretudo para a questão econômica do Brasil e os impactos que isso tem internamente. Consolida o Brasil como grande exportador de commodities, que vem de matéria-prima, que vem de alimentos, né? E ao mesmo tempo subordinado do ponto de vista tecnológico. Tem muitos impactos nas comunidades indígenas, na vida dos trabalhadores, na própria indústria, que é cada vez mais diminuta no Brasil e que, com cláusulas como a que estão postas nesse acordo, tende a se debilitar ainda mais. Então, tem a repercussão de aumento de desemprego e de aumento de vulnerabilidade para as mulheres, para os indígenas e para os trabalhadores brasileiros. Presidente Arthur Lira, são 12 lideranças indígenas assassinadas nos últimos anos. É o maior período de violência contra lideranças indígenas promovida pelos criminosos, garimpeiros ilegais, violentos, que recebem com bala a Polícia Federal. Atacam os indígenas e a Polícia Federal. Tem uma série de projetos de infraestrutura associados, né, sejam grandes estradas, grandes portos, e que violam diretamente o direito das comunidades tradicionais, quilombolas e das populações atingidas em geral, seja esse direito à consulta e consentimento, ou não, livre, prévio e informado. Então, existe também uma expectativa de expansão dessas infraestruturas, e, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a BR-386 é uma BR que está com um processo de ampliação para exportação de soja, seja de Carazinho até Porto Alegre, e aí para a Lagoa dos Patos e para o Oceano Atlântico, e também quando essa pressão por mais e mais exportação de commodities, de desindustrialização do país e exportação de agrocommodities está associada a um desmonte geral das leis ambientais, das políticas sociais, e inclusive desmonte de leis nacionais e estaduais, que eram leis que não permitiam a importação de agrotóxicos proibidos nos seus países de origem.
apoio, né, a carta que foi feita pelos movimentos sociais, entre eles os parceiros e parceiras da Amigos da Terra, contra esse acordo da União Europeia e do Mercosul. É um debate que não tem sido feito com a profundidade que merece no Parlamento brasileiro. Não são as entidades, as instituições europeias, nem o Parlamento português que são contra este acordo, muito pelo contrário, são alguns países, nomeadamente a França, há outros países que têm reticências, que não querem ratificar a nível nacional este acordo. Nós temos uma bancada ruralista que é extremamente atrasada, que enxerga o meio ambiente como um insumo e que, obviamente, junto com o governo Bolsonaro, que tem um ministro anti-meio ambiente, tem fortalecido as forças do atraso em vários locais do país. O que acontece hoje na região norte, em que os indígenas sofrem com tiros e a própria Polícia Federal foi atacada pelos garimpeiros, né, no caso do garimpo, pode se potencializar em escala nacional em relação a outras matérias. Existe uma articulação grande na frente no Brasil, como na América Latina toda e nos países, da sociedade civil nos países do Mercosul, com seus parlamentares e buscando esse diálogo também e ações conjuntas, que a gente chama transatlânticas, com a campanha Stop EU Mercosul. We speak for more than 400 civil society organizations. From across Europe and South America. From France. From Belgium. De Deutschland. De Portugal. Do Brasil. Paraguay. Argentina y muchos países más. We are coming together for one united message. Dirigido a los políticos de ambos lados del Atlántico. Stop the EU-Mercosur Trade Deal. Stoppen Sie das EU-Mercosur-Abkommen. Parem o acordo UE-Mercosul. E com ações também de posicionamento frente a essa tentativa de pintar de verde esse acordo, que é a tentativa de estabelecer, então, protocolos adicionais e anexos com relação à questão climática e que não levam em conta nem o caráter neocolonial e injusto do acordo, mas as violações sistemáticas e sistêmicas aos direitos humanos que o próprio modelo do agronegócio, da mineração, da privatização dos serviços, da entrada das transnacionais nos territórios e nas políticas públicas, como o caso das compras governamentais que estão previstas nesse acordo. Portanto, a gravidade é tal que nós não podemos simplesmente fazer este acordo comercial e esperar que haja um cumprimento de algumas metas que não sejam propriamente vinculativas por parte, nomeadamente do Estado brasileiro, que atualmente é governado por Jair Bolsonaro, que já demonstrou várias vezes que é incapaz de ter qualquer tipo de política ambiental. O que nós também achamos que é importante é que cada vez mais as pessoas saibam do que é que se está a tratar, da gravidade do tema, da complexidade do mesmo, porque não é naturalmente um tema fácil, portanto não se define meramente em 3 ou 4 chavões, portanto é um assunto bastante complexo, mas que no fundo tem ramificações muito diretas na crise que nós estamos a viver, que é uma crise social e económica e no fundo alimentada por uma crise climática e por tal devemos continuar a trabalhar para que cada vez mais pessoas falem deste tema e que realmente quem vote não vote nestes partidos. Primeiro é preciso esclarecer a população, mas segundo, é importante lembrar que o acordo tem que ser ratificado pelos congressos, pelos parlamentos, né? Explicar para o movimento de massa, mostrar os riscos que esse acordo traz ao país.